Olá, pessoal. Já vou bater um papo com a Gabriela de Castro Vilela. Ela está aprovada em terceiro lugar no concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de analista legislativo, técnica legislativa. Gabriela, tudo bem? Quero agradecer primeiro a sua disponibilidade em estar aqui na nossa unidade para contar um pouquinho sobre sua trajetória até essa aprovação. Parabéns pela conquista no pódio. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se importa a sua idade, qual a sua formação. Então, meu nome é Gabriela, eu tenho 26 anos, sou formada em Direito, já sou servidora pública, então foi a minha terceira aprovação na Câmara dos Deputados e última, concluída, encerrada a carreira de concurseira. Quando você fala na sua formação, a gente pensa nas inúmeras possibilidades. Não só, claro, nas que vão exigir apenas nível superior em qualquer área de formação, mas até dentro das carreiras jurídicas também, né? Quando que você deu o pontapé inicial no mundo dos concursos? Como que foi a escolha de que área estudar? Você sempre foi focada nas carreiras legislativas? Chegou a fazer concurso na sua área de formação também? Não cheguei a fazer concurso na minha área de formação. Eu comecei a estudar para concursos ainda durante a faculdade de Direito, no final do segundo semestre. Então, eu ainda fazia concursos para nível médio. Eu comecei a estudar para concursos de nível médio. Então, quando eu me formei, aí sim eu tive que tomar essa decisão. Se eu ia escolher as carreiras jurídicas, eu ia continuar em concursos para qualquer área de formação. A escolha do legislativo foi uma escolha que eu fiz ainda durante a faculdade. Eu comecei a estudar para técnico legislativo. E quando eu me formei, já aprovada, eu acabei sendo aprovada para técnico judiciário no meio do caminho, e tomei essa decisão por uma questão de escolha pessoal mesmo. As carreiras jurídicas não me atraíram tanto por conta de carga horária, o trabalho em si, né? Porque não é só conseguir passar no concurso, a gente tem que exercer a profissão depois. Então, as carreiras legislativas me atraíram mais do que as carreiras jurídicas em si, apesar da minha formação. Eu preferi optar pelo legislativo. Quando a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, você comentou que iniciou seus estudos no final de 2016. Desde então, foi um estudo contínuo? Quais foram as suas aprovações? Passou pela experiência de reprovação também? Passei sim. Não foi um estudo contínuo. Eu comecei no final de 2016, estudei para técnico legislativo durante 2 anos, depois comecei a estagiar no STJ, e aí saiu o concurso do STJ no meio desse processo e eu acabei mudando para um estudo para técnico judiciário, porque eu me apaixonei pelo tribunal. E aí, depois que eu passei para técnico judiciário, eu fiz uma pausa, porque eu queria conseguir terminar a faculdade com calma. O meu estudo durante a faculdade foi muito atribulado, porque tinha que conciliar os estudos da faculdade com os estudos para concurso. Então, eu acabei fazendo uma pausa até o final de 2019, eu tomei posse em 2018. Até o final de 2019 eu pausei para conseguir terminar minha faculdade tranquila. E aí, no final de 2019, eu voltei a estudar para o Senado. Aí, já estudando para analista legislativo, porque eu já estava com a faculdade finalizada. E aí, veio a pandemia. Então, tudo ficou suspenso. Eu fiquei aí 2 anos, né, 2020 e 2021 todo. Fiquei 2020 estudando pro Senado, mas aí o concurso foi suspenso. No final de 2020 eu suspendi também. Eu tive problemas pessoais, precisei dar uma suspendida nos concursos. E só voltei no final de 2021 para o concurso que ia sair na época, que era o TJDFT, que efetivamente saiu no meados ali de 2022, final do primeiro semestre. E aí voltei a estudar para o judiciário, então foi um legislativo, judiciário, legislativo, judiciário. Então não foi um estudo contínuo, não é nem o que eu recomendo para as pessoas que estão começando a estudar. O que eu recomendo é realmente que escolha uma área e fique nessa área, não fique mudando toda hora, porque você está sempre do zero, né? Uhum. Então, mas eu não segui o meu próprio conselho, porque eu não tive opção. Eu queria continuar no legislativo, mas o legislativo não tinha previsão e o judiciário tinha. Então, eu comecei a estudar para analista judiciário e tive a minha primeira reprovação. Eu fiquei muito bem classificada na objetiva e fui reprovada na discursiva. É sempre um choque, é sempre um baque, principalmente quando você fica tão bem colocada na prova objetiva, né, que é o maior funil na carreira dos concurseiros. Mas não desanimei, tinha o
o desejo mesmo de estar num cargo de nível superior, embora eu goste muito do trabalho que eu faço hoje no tribunal. E voltei a estudar em 2023. Em 2023 eu falei, não, agora eu vou estudar até passar para analista. Agora eu fico até... E assim fui. Aí fiz o CNMP no primeiro semestre, que também era o que tinha. Fiz o concurso que tinha, não era a minha vontade, né? Mas apareceu, não tinha nenhuma outra previsão no universo dos concursos, então eu fui para o CNMP mesmo, fui aprovada, mas até agora não fui chamada. Fiquei em 8º lugar no CNMP e no segundo semestre começaram a surgir notícias de que a Câmara dos Deputados ia sair. Acabei não conseguindo fazer o Senado, foi uma coisa que me deixou muito frustrada, nem me inscrevi. Eu tinha acabado de passar pelo TJDFT e uma reprovação e vários problemas pessoais e não consegui estudar, fiquei super chateada. E aí, quando saiu a Câmara, eu pensei, bom, agora é a minha chance de voltar para a carreira que eu efetivamente quero, que é a carreira legislativa. E assim fui. Aí até a aprovação, e aí 2023 foi o ano das aprovações. Uhum. Tem um ditado que diz que há males que vêm para o bem, né? Talvez naquela reprovação do TJ você não tenha entendido direito, depois a gente vai conversar melhor sobre isso, mas pelo que você comentou aqui, o índice de reprovação na discursiva da Câmara foi muito alto. Então talvez essa reprovação tenha ligado um alerta para você em relação à discursiva, alguma coisa nesse sentido que possa ter até te ajudado muito na discursiva da Câmara. A gente vai conversar um pouco mais para frente sobre isso, né? Mas vamos continuar falando agora sobre preparação. No que diz respeito à sua preparação voltado para a Câmara, pelo que eu entendi, então você estava tendo que conciliar com o trabalho, né? Sim. Você já trouxe uma base, mas eu acho que uma base mais no que diz respeito a que você se adapta mais, a jeito de estudar do que propriamente dito conteúdo. Como que você fez para conciliar trabalho com estudo para concurso? Eram quantas horas por dia? Como que você adora isso? Horas líquidas, né? Você conseguia estudar? Não é fácil, não é fácil. Eu, desde o começo da minha trajetória, comecei a estudar para concurso já tendo que conciliar ou com a faculdade, ou com estágio, e no caso da Câmara já com o trabalho. Não é fácil, mas a chave de tudo é a organização. Porque quanto mais tempo a gente tem, mais a gente desperdiça, essa é a regra, né? Então, quando a gente não tem tempo, quando a gente precisa conciliar com o trabalho, com as atividades de dentro de casa, com uma academia, eventualmente, é preciso muita organização, uma agenda bem certinha, bem definida. Eu digo que tratar os estudos como um outro trabalho é um grande segredo, você ter horário para sentar, horário para levantar e efetivamente cumprir ali aquele horário, não ficar mexendo no celular, ter disciplina para o horário que você se propôs a estudar, você efetivamente estar estudando, né? Então eu tive o benefício de uma jornada de trabalho híbrida, enquanto eu estava na minha preparação para a Câmara. Então eu ia ao tribunal 2 vezes por semana e ficava em casa as outras 3. E aí isso me poupava tempo de deslocamento, tempo de me arrumar. Enfim, a gente sabe que só de trânsito já é um bom tempo que a gente economiza. Então o meu tempo de estudo, quando eu estava em casa, era um, e quando eu estava no tribunal era outro. Quando eu comecei a minha preparação, ainda no pré-edital, eu fazia aproximadamente 5 horas líquidas de estudo por dia. Quando o edital saiu, no final de agosto, eu transformei para 6 e fui aumentando. Então, aí de segunda a sexta, eu fazia 6 horas líquidas e no final de semana, o tempo que o cérebro aguentasse, até pifar eu ia. Então, aí davam aproximadamente 8 horas líquidas no final de semana que eu não tinha que trabalhar. Então, 8 horas líquidas era mais fácil do que as 6 durante a semana que eu tinha que conciliar com o trabalho. Na prática, os dias que eu ficava em casa, que eu ganhava esse tempinho, eu acabava fazendo um pouquinho mais, e os dias que eu tinha que ir ao tribunal, eu acabava fazendo um pouquinho menos, fazia 5 horas e 40, mas aí eu compensava nos dias que eu ficava em casa. Então essa era a regra. No fim da preparação, porque a gente sabe que a preparação para concursos públicos não é igual durante todo o processo, as etapas vão mudando, então um pré-edital é uma coisa, um pós-edital é outra coisa, aquela reta final ali, o último mês é outro jogo. Então ali no último mês eu já estava fazendo 8 horas líquidas durante a semana e
9, 9h30 no sábado e no domingo, porque aí já começaram várias revisões, tinha que conseguir revisar tudo antes da prova. Então ali os últimos 20 dias eu pedi férias do trabalho e eu consegui fazer essa jornada um pouco mais intensa nos estudos, né? E no descanso também. Porque ficar sem trabalhar é mais tempo para estudar, mas também mais tempo para descansar e preparar o psicológico para ir fazer a prova. Tem certeza, né? Que tem aí quem gosta de inventar desculpa para estudar, que vai pensar assim, ela já tinha trabalho híbrido, né? Isso tornava ter mais tempo para poder estudar, eu não tenho, mas ela teve isso porque lá atrás ela buscou concursos escada que deu essa oportunidade de ter o trabalho híbrido, né? Então, se hoje você não tem muito tempo para estudar, né? A gente fala, faz um concurso escada, né? E quando a gente fala escada, não tem muito a ver com o nível de dificuldade da prova, tem muito mais a ver com o conteúdo a ser estudado. Então, quanto menos conteúdo você tem para aprender, teoricamente, né, mais rápido você vai ser aprovado, diferente do concurso da Câmara, que eu imagino que é uma gama de conteúdos, né, de disciplinas a serem estudadas. E até falando nisso, como que você dividia a quantidade de disciplinas que você ia estudar por dia? Você não tinha hora para terminar, era até acabar o PDF, ou você tinha o tempo certinho para estudar, independente de onde você estava ali no material? Um pouco das duas coisas. Eu não acho interessante, durante o nosso estudo, a gente interromper o raciocínio. Então, eu sempre fechava um raciocínio, nem sempre era fechar o PDF, mas às vezes fechar um tópico, fechar ali aquele raciocínio que você está desenvolvendo. Aí, nesses casos, eu tinha uma média de tempo por disciplina, mas para fechar raciocínio, eu às vezes extrapolava ou diminuía um pouquinho aquela média de tempo. Mas eu dividia aproximadamente 2 horas por disciplina. Então, eu conseguia aí fazer 3 disciplinas no começo, com aquelas 6 horas líquidas, e aí dava mais ou menos 2 horas líquidas por disciplina, e no final, 4, que eu já estava fazendo as 8 horas, naquela reta final. Então, eu dividia mais ou menos assim, 3 disciplinas por dia, dividindo essas disciplinas considerando o peso das disciplinas na sua prova, a quantidade de questões que aquela disciplina vai ser cobrada na sua prova, e também considerando o grau de dificuldade daquelas disciplinas para mim. Então, eu dividia assim, listava todas as matérias e distribuía aquelas matérias no dia dentro daqueles 3 horários por dia que eu tinha. Era assim a estratégia. Então, o regimento interno da Câmara, por exemplo, que foi uma matéria muito, muito cobrada e que a gente sabia que ia ser muito cobrada, já que era um cargo para técnica legislativa, né, que é o processo legislativo em si, a gente sabia que o regimento seria muito cobrado. Então, era a matéria que eu colocava sempre primeiro, para estudar mais descansada, para estudar com a cabeça fresca ainda, e também mais vezes na semana. Então, era mais ou menos assim que eu fazia a divisão, considerando o peso daquela disciplina e a minha dificuldade. Eu vejo que algumas poucas pessoas, né, gostam ali de não ter mais flexibilidade do que vai estudar. Claro que isso exige muita disciplina para você não estudar só aquela matéria que você gosta, né, e você conseguir estudar todo o conteúdo que vai ser cobrado. Mas quem gosta de ter essa organização do estudo, né, divide isso de 2 formas. Ou através de cronograma, né, como é lá na escola, que lá segunda tem tais matérias, terça tais matérias, ou através dos ciclos, que você coloca as matérias que tem que ser estudado e você vai seguindo aquilo, porque se por acaso você pular um dia, né, você segue a ordem das matérias que você está estudando, sem abrir mão de deixar de estudar, né? Por exemplo, na escola, se você não vai na aula na segunda-feira, você perdeu ali português, matemática, às vezes você só vai ver na quarta, na quinta. No seu caso, você fez o cronograma, você fez os ciclos? Eu fiz cronograma. Eu sei que as 2 coisas funcionam muito bem, mas para mim sempre cronograma funcionou melhor. Eu sempre tive de segunda a segunda ali o meu cronograma fechadinho, considerando o fato de que eu não pulava dias. Então, facilitava um pouco esse processo, porque eu não perdia nenhum dia cheio, não perdia o estudo de nenhuma disciplina. Se por acaso eu tivesse algum tipo de compromisso, algum imprevisto que eventualmente acontece, eu tentava adiantar as matérias que iam ficar prejudicadas ali num outro dia, num final de semana, que eu tinha mais tempo para estudar. Então, eu fazia esse jogo de ir adaptando, ou antes ou depois, ou adiantar, ou desatrasar,
né, no final de semana as matérias que eventualmente ficassem prejudicadas. Mas isso foi realmente a exceção durante a minha preparação, não era a regra. Como a gente já comentou aqui, né, Câmara, são muitas matérias a serem estudadas, muitas, eu imagino, disciplinas novas para você. E aí algumas talvez você já tivesse ali no modo mais revisão, outras começando do zero. Como que você planejava a sua revisão? Tem muita gente que tem medo disso, né? Vou deixar de avançar, quer passar por todo o edital rápido, mas acaba não passando de forma qualitativa, realmente aprendendo, decorando tudo que precisa. A revisão é importantíssima nesse sentido. Você tinha no seu cronograma ali também os dias de fazer revisão, os momentos de fazer revisão? Claro, tem que ter. A gente sabe, não é surpresa para nenhum concurseiro, que revisão e exercício são a grande chave da aprovação, né? Então eu tinha não era um dia fechadinho, o meu cronograma trazia só as disciplinas, não trazia o que eu ia fazer em cada uma delas. Mas eu tinha ciclos de revisão, então eu fazia ciclos de curto prazo, ciclos de médio prazo e ciclos de longo prazo. Então o ciclo de longo prazo é sempre aquele último ali nos últimos 20 dias antes da prova. O ciclo de curto prazo é entre 48 e 72 horas, então sempre que eu estudava uma matéria nova, que eu estava vendo pela primeira vez, a próxima vez que aquela disciplina aparecesse no meu cronograma, eu fazia essa revisão do que foi estudado e fazia um pouco dos exercícios já para começar a absorver. E aí os ciclos de médio prazo eu fazia normalmente por tópicos do edital. Então de 5 em 5 tópicos do edital, depende do tamanho do tópico, mas com uma certa experiência a gente já começa a sentir quando que aquele conteúdo está começando a desaparecer da sua cabeça, né? Então eu fazia mais ou menos a cada 5 tópicos do edital, eu parava tudo, voltava para o comecinho, realmente dá essa impressão de que você está deixando de avançar, que você está empacando nos seus estudos, mas esse empacar é essencial, porque não adianta ir para frente desembestado e chegar lá no final você não lembrar de nada que você estudou, porque a gente não lembra, né? O maior erro do concurseiro, eu acho que é confiar na memória, né? A gente acha que a nossa memória é supernatural, assim, é um negócio fora de série. Mas não é. Todo mundo esquece. Se você é normal, você vai esquecer. Então eu acho que a gente tem sempre partido do princípio que a gente é a regra e não a exceção. E a regra é esquecer. Então você precisa fazer esses ciclos de revisão. O meu ciclo de médio prazo costumava ser um ciclo de 1 mês. Então eu fazia esses ciclos de 48 a 72 horas, que é aquela primeiro recontato com a matéria. E mais ou menos 1 mês depois, eu revia aquela matéria de novo, já fazendo mais um pouco de exercícios. E aí lá no finalzinho, nos últimos 20 dias, revia a matéria inteira, o edital todo. E essas revisões você comentou comigo antes da gente iniciar que sua base foram os PDFs, né, que foi o material que você utilizou. Nessas revisões, era voltando no PDF, você fazia marcações, fazia resumos, era fazendo questões, né, como que você fazia? Tanto quando você estava estudando ali para te ajudar na memorização, como eu disse, seja através de marcações, resumos, e o que era o seu material de revisão posteriormente? Então, eu usava os PDFs como base, mas eu fazia um material de revisão de forma a não precisar voltar no PDF. Então, eu fazia um material de revisão contínuo, separado pelas aulas do PDF do Estratégia, mas eu usava prints do PDF. Eu ia lendo, à medida que eu ia lendo, eu ia printando as partes que eu achava importantes e ia salvando num documento no Word. E aí ficava ali separadinho já por aula, mas um material um pouco mais enxuto já. Também serve, eu também já estudei em outras preparações com os grifos no PDF, mas eu achava melhor ter um documento só de revisão para não ficar dependendo de abrir os PDFs de novo. Então eu preferia fazer assim, eu ia printando aqueles pequenos trechos, aquele print que você consegue cortar já, então eu já cortava aquele trechinho que eu precisava e ia jogando num documento de edição de texto, e separadinho por aula. E aí eu usava esse material para revisar lá na frente. Claro, com mais foco nos exercícios do que na parte teórica em si. Ali durante o PDF os professores trazem mais exercícios comentados. Esses exercícios eu também passava para o meu material de revisão e usava até eles com mais intensidade do que a teoria em si, porque o exercício é a teoria aplicada, né? Então ele tem mais valor para a gente revisar.
E falando em exercícios, né, para você, qual que é a importância de fazer questões? Tem ideia de quantas questões você resolveu durante a sua preparação específica para a Câmara? Nossa, foram muitas questões. Eu nem tenho esse número preciso, porque a gente vai fazendo questão inédita que os professores soltam, a gente vai fazendo aquelas questões do final do PDF, e essas coisas não ficam contabilizadas, né? A gente vai fazendo ali na hora, e eu nunca parei para somar tudo, mas eu aproximo umas de 20 a 30 mil questões na preparação para a Câmara. Algumas ficaram salvas ali nas plataformas que a gente vai usando, mas muitas são feitas no PDF mesmo, ali na hora que você está estudando PDF. Muitas são inéditas, elaboradas pelos professores do Estratégia, então não tem como contabilizar exatamente, mas eu fiz muitas. Todas as inéditas que os professores soltaram, fiz. Finalizei todas as questões da FGV de todas as disciplinas de 2015 até 2023. Então, eu tinha ali um banco de questões muito grandes, em algumas matérias até mais, as matérias que já estavam em fase de revisão, como constitucional e administrativo. Eu fiz até questões anteriores a 2015, mas a gente sabe que questão velha não é fonte de informação, a gente precisa se atualizar, a gente precisa estudar as questões mais recentes primeiro, né? Mas questão, com certeza, deveria ser o nosso maior material de estudo, porque ali a gente extrai a maneira como a banca te cobra a matéria, e não só a disciplina pura, né? Eu acho que a gente tem que estudar, além do conteúdo em si, estudar a maneira como a banca vai te cobrar aquela matéria. Por isso, uma preparação de banca. Essas 20 a 30 mil questões são questões FGV, não foram questões de outras bancas, né? Eventualmente a gente precisa, porque o banco de questão é muito pequeno, mas quanto mais direcionado for o seu estudo para a banca da sua prova, melhor para você, né? Mais você aprende a maneira como você vai ser cobrado na hora da sua prova, e menos surpresas vêm, né? A gente sabe que os concursos funcionam na base da repetição, então quem vai fazer questão aí e separa as questões por assunto, vê que tem muita questão repetida. Então, quanto mais questão você faz, menor a chance de na sua prova aparecer uma inédita que você nunca viu, né? E falando em conhecer bem a banca, vocês viraram amigas íntimas na prova objetiva, porque afinal, você me contou aqui que na objetiva você ficou em primeiro lugar, né? Foram Sim. Quantas questões, qual foi o seu índice de acerto, quantas questões você acertou na prova? Olha, índice de acerto eu não parei para calcular. Eu fiz 135 pontos. No geral, né? Tanto na parte básica quanto na parte específica. Agora nem me lembro como foi essa divisão. Eu acho que foram 90 pontos só de prova específica, né? De conhecimentos específicos, mas eu realmente não me lembro dessa informação, porque depois que a gente faz a prova, a gente só quer comemorar a aprovação e esquecer das questões que a gente errou, que a gente acertou. Então, mas com certeza isso foi fruto de um estudo de banca. Ali na prova tinham muitas questões repetidas, é claro que aparecem aquelas inéditas ali que estão sendo cobradas só para aquele concurso, as de regimento, que são bem específicas, mas as demais disciplinas, que não são específicas para aquela prova, as questões foram muito elaboradas com base em outras questões. Então, isso prova o poder de um estudo de banca, um estudo voltado para aquela prova específica. Você pegar as questões da sua banca naquela disciplina e estudar elas de forma sistemática, separando não só por matéria, mas separando também por tópicos do seu edital, para você entender a maneira como aquele tópico é cobrado pela banca. E o resultado é visível, né? Ali na prova da Câmara tinham muitas questões repetidas, nem sempre repetidas com as mesmas palavras, mas ali exigindo o mesmo tipo de conteúdo do concurseiro. Então, o resultado fala por si só, né? E usando a expressão que muitos usam, né, que você quebrou a banca aí na prova objetiva, quando se fala em FGV, não dá para deixar de falar do português da FGV. Como que foi a sua preparação para essa parte? O que você acha que foi o seu diferencial para ir tão bem na prova objetiva, principalmente relacionado ao português? Olha, aqui é a hora que a gente tem que dizer a verdade, e não o que a gente gostaria. Eu gostaria de dizer que eu domino o português da FGV, mas não é verdade.
Eu nunca tive dificuldade no português, sempre foi uma disciplina que eu tinha afinidade na época da escola, gostava muito de gramática, sempre me dei muito bem em outras bancas, inclusive, né? O nosso Sebrasp aqui de Brasília, e quem é de Brasília fez muita prova do Sebrasp, fez vestibular, e aí tem um nível maior de adaptação àquela banca, né? E nunca tive problemas com o português, até me deparar com as questões da FGV. E preciso confessar, é uma fraqueza. Para mim foi uma fraqueza durante a minha preparação, mas eu considerava que era uma fraqueza para todo mundo. Você vai fazer a questão, aí você erra, se sente decepcionado, e aí você vai ver a estatística da questão, você vê a quantidade de pessoas que erraram aquela questão, às vezes questões com 80% de erro, isso aí claramente não é uma questão que está medindo o seu conhecimento, que vai ser o diferencial para você ser aprovado ou não. Se você errou e os outros 80% também, você não precisa daquela questão para passar. Então era assim que era mais um trabalho de trabalhar o psicológico mesmo, para errar. Eu já sabia que eu ia errar, e eu fazia muitas questões, a minha preparação para o português especificamente foi majoritariamente de questões, porque eu sabia que os PDFs iam fazer todo sentido, mas as questões não. Na hora que você vai fazer, a questão é completamente diferente do que o professor está te passando ali na aula, porque a FGV inventa coisa, o português é muito complicado, eles depreendem coisas que às vezes nem os próprios professores conseguem depreender, é muito complexo. Então, eu fiz muita questão para tentar pegar, às vezes, ali umas peculiaridades da banca que você consegue pegar no volume de questão, mas o que não dava para pegar, eu tinha tranquilidade de desapegar e pensar que eu não ia precisar daquela questão específica para ser aprovada. E foi assim que eu fiz a prova e deu certo. Eu já vi um comentário de um aluno falando que cada banca tem a sua jurisprudência, né? A FGV tem na parte do português, e pelo que você me contou que antes da gente iniciar essa conversa, teve uma jurisprudência própria também na discursiva, né? Uma vez que muita gente foi eliminado, que foram poucas as pessoas que foram aprovadas nesse certame, você continuou no pódio, né? Mas com o resultado da discursiva foi para a 3ª colocação, como eu disse, assim, melhor impossível, pódio ainda garantido. Mas como foi seu estudo direcionado para a discursiva, né? A sua reprovação ali atrás te fez ter algum diferencial para essa preparação? Como que foi? Com certeza a reprovação fez muita diferença, até pelo psicológico mesmo, de você saber que você já foi reprovado numa discursiva da FGV antes, e aí você coloca um pouco mais de peso ali na discursiva. Eu coloquei na preparação para a Câmara mais peso do que eu tinha colocado na preparação para o TJDFT na discursiva. Então, eu usei todos os temas que o Estratégia forneceu nos PDFs, eu fiz todas as propostas de discursiva que foram fornecidas, e minha preparação foi basicamente tirar um horário na minha semana. Então, ali no meu cronograma tinha um horário semanal para a prática exclusiva da discursiva, embora a discursiva fosse de assuntos de conhecimento específico, então já vinha estudando os possíveis temas de discursiva ao longo da preparação nas matérias, mas eu tirava semanalmente um horário para pegar uma proposta de discursiva e escrever. E eu fiz aí, eu acredito que umas 30 discursivas eu consegui fazer. Foi um resultado fora do esperado, com certeza. Muitas pessoas reprovadas, muitos dos aprovados com a nota mínima, inclusive eu. E não era um tema que eu tinha insegurança, isso é o mais irônico, era um tema que eu sabia, era um tema que eu me sentia confortável para escrever sobre. Mas o espelho foi extremamente, o enunciado foi extremamente genérico e o espelho foi muito detalhista. Então essa foi a questão. Eu acho que todos os candidatos esperavam uma distribuição diferente de pontos ali. Não é que estava fora do edital ou que não estava coberto pelo enunciado. Estava, mas o enunciado estava genérico e não tinha como a gente depreender um nível tão específico de detalhes como veio na hora da pontuação no espelho. Foi sim, o enunciado está aqui, agora adivinha exatamente o que eu quero para você poder escrever sobre. Disserte sobre os diversos aspectos. Isso aí o concurseiro fica louco. O concurseiro quer letra A, letra B, tudo separadinho para a gente
conseguir escrever, dividindo ali o nosso texto e tendo uma noção de que a gente está dando todos os checks ali no enunciado. Não veio assim. Então eu acho que isso atrapalhou muita gente e, infelizmente, num cadastro que era para conter 250 pessoas, tanto de provimento, vagas para o provimento imediato, quanto cadastro reserva, nós tivemos só 78. Então acho que nem vai suprir a necessidade da casa, né? E pensando, né, que você passou no concurso dos sonhos, porque não dizem, já que a carreira legislativa era o seu sonho de nível superior, levando em consideração a dificuldade que foi essa segunda fase para todo mundo, a quantidade de pessoas que foram reprovadas nessa segunda fase, qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome da lista dos aprovados? Nossa, eu acho que alívio é a única palavra que descreve. É alívio e aquele filme de 7 anos de história no universo dos concursos, de 7 anos de espera, de interrupção de sonhos, de deixar de fazer as coisas, de abrir mão de sair com os amigos, de passear, de assistir série, de viajar, de todas as coisas que a gente vê as pessoas fazendo e a gente o tempo todo não posso, tenho que estudar. É a frase que o concurseiro mais fala, não posso, tenho que estudar. Então, para mim, foi esse peso de 7 anos que saíram das minhas costas quando eu vi o resultado. E o melhor de tudo, né? Eu vejo nessas entrevistas que eu faço, o aprovado falando das dificuldades, mas com um sorriso no rosto. Não é porque foi fácil, mas é porque mostra de que valeu a pena, né? Com certeza, com certeza. É uma trajetória de sangue, suor e lágrimas. Quem diz o contrário está mentindo, porque a verdade é que é muito sacrificante. É muito difícil, a gente não tem vida social. Esquece. Minha família agradecia se eu aparecesse para aniversário do meu pai, porque já sabiam que num pós-edital, tudo bem, numa preparação pré-edital, a gente tem tempo ali de ajustar e eventualmente comparecer num evento, ir numa festa de aniversário, sair com os amigos, mas num pós-edital, esquece. Não tem como, não tem horário. E não é só o horário, é a gente querer mesmo. Porque eu sinto que o concurseiro coloca muita energia ali nos estudos e quando sobra tempo, e não sobra, né? Porque eu digo que o concurseiro, ele não termina de estudar, ele desiste por um dia. No dia seguinte tem mais, né? Não acaba. Mas quando você tem ali um tempinho, você quer descansar, você quer ócio mental, você não quer estar com pessoas, conversar com pessoas, fica difícil por si só. Você trocar energia com outras pessoas, você só quer ficar na sua casa, na sua cama de preferência, sabe? E descansar. Então, para mim, era não só sobre não ter tempo, que eu não tinha, mas também sobre não ter energia para me arrumar, para sair, para pegar trânsito, entrar dentro do carro. Todo esse processo acabava sendo muito exaustivo. Então, eu optava por não fazer nada. Durante o período de pós-edital, eu não fui para lugar nenhum, eu não fiz absolutamente nada. Eu trabalhava, estudava e só, e dormia. Tem energia para ouvir, né? Ainda não passou? Tá estudando ainda? Já é servidora, para que você quer fazer outro concurso? E em relação à estratégia, em que momento que você conheceu a empresa? Nossa, não sei te dizer. Foi o primeiro cursinho que eu comprei lá no meu primeiro concurso, em 2016. Eu comprei um curso de estratégia também. Nem me lembro para qual concurso foi. Talvez tenha sido para a CLDF, já no início da minha jornada no Legislativo. Mas tem tantos anos que eu conheço estratégia que eu não sei dizer. Provavelmente foi indicação de algum amigo, quando eu comecei a estudar e me indicaram estratégia, eu fui procurar. E fiquei com estratégia durante muito tempo da minha preparação, né? Usei esses materiais que eu comprei lá em 2016, continuei usando esses materiais ao longo da minha preparação e comprei de novo para a Câmara ano passado. E foi um curso que me acompanhou na minha trajetória por tanto tempo que eu nem lembro mais quem foi que me indicou. O mundo dos concursos evoluiu muito, as formas de estudar mudou,
Aí o Estratégia vem acompanhando essa evolução aí, lançando cada vez uma ferramenta nova. Eu nem sei enumerar quantas ferramentas tem, não quer dizer que você precisa de todas para ser aprovada, pelo contrário, você vai utilizar aquela ferramenta que melhor se adequa para você. Claro que a base vai ser sempre os PDFs ou as videoaulas, mas essas ferramentas vão vir para te auxiliar num ponto fraco, como por exemplo na hora de montar um cronograma, na hora de fazer uma revisão, tudo tem ferramenta aqui no nosso site para isso. Mas você adquiriu um material há um tempo atrás, na Câmara decidiu por continuar com o material. O que foi o diferencial para você? O que te chamou a atenção? O que te conquistou no material que fez que para esse concurso de altíssimo nível você se sentisse confiante com o material da Estratégia? Eu já tinha estudado antes com outros materiais, então eu já tinha feito um certo comparativo ali, não especificamente para a Câmara, mas eu já tinha feito um comparativo dos materiais e eu achava os materiais da Estratégia mais completos. Eu achava os PDFs mais robustos, achava que trazia uma base teórica um pouco mais, sabe, um pouco mais sólida. E aí, quando eu fui escolher o meu cursinho para a Câmara dos Deputados, eu decidi que eu ia escolher o material que eu tivesse achado mais robusto e não escolher por outros fatores, né? Então, com certeza, o diferencial foi o comparativo que eu tinha tido antes em outros cursos e vendo a diferença ali na solidez do material mesmo. E pensando na sua preparação como um todo, o que você considera que foram os seus principais acertos, já que a gente está falando de material da Estratégia, e o que você considera que você teve de erro, né? É difícil talvez pensar um erro específico para esse concurso, então de forma geral, na sua preparação, o que você acredita que foi erro? Olha, eu vou ser muito sincera, eu não acho que eu cometi muitos erros, mas um deles foi o que eu comentei no começo. Mudar de área o tempo todo, com certeza, não é uma estratégia inteligente. A gente precisa escolher um caminho e ficar nele até ele deslanchar. Então, para mim, esse foi o erro que eu cometi. Os demais aspectos da minha preparação, eu acho que eles contiveram muito mais acertos do que erros, em especial por conta de um acerto específico. Ouvir quem passou. Eu acho que a gente, para passar em concurso, a gente sabe que a jornada é difícil, que a jornada exige abdicação, exige organização, mas a gente não precisa reinventar a roda. O que a gente quer fazer, pessoas já fizeram. Então, com certeza, o meu maior acerto foi ouvir quem passou e não ouvir quem não passou. Vale lembrar, porque sempre aparece pitaqueiro, né? Tem gente para dar pitaco em tudo. Então, não precisa estudar desse tanto, você é muito exagerada, você já está num cargo público, o que é que você ainda está estudando? Então, tem pitaqueiro para tudo. Mas se a gente tem uma meta, a gente tem que escutar quem já alcançou essa meta. E para estudar não seria diferente. Então, o meu primeiro passo, desde o primeiro dia que eu decidi, vou estudar para concurso, eu vou pegar pessoas que passaram, vou sentar e vou conversar e vou ver o que essa pessoa fez. E ali a gente via que eu vi que tinha muitos aspectos em comum. Cada um estuda de uma maneira, cada um tem a sua maneira de organizar ciclos de revisão, de montar cronograma, enfim, cada um tem o seu jeito de estudar, mas existem muitos pontos de convergência. E eu fiquei extremamente atenta a esses pontos de convergência. Uma das primeiras coisas que falaram para mim, não dá para fazer resumo escrito, não dá tempo. Eu não cometi esse erro, que é um erro que normalmente as pessoas cometem, né? Começar ali com o caderninho, com a caneta, é bem comum começar assim. Eu não comecei, porque já me disseram antes que não ia dar tempo, e eu acho que a necessidade faz a pessoa botar o rabinho entre as pernas e falar, não, eu vou fazer o que estão me indicando, né? O que quem chegou lá está me indicando. Eu acho que às vezes falta no concurseiro um pouco de humildade mesmo, de ouvir a pessoa que passou e falar assim, não, eu vou prestar atenção aqui no que a pessoa está fazendo e vou abdicar do que eu acho que é melhor para mim. Eu também preferia estudar escrevendo, eu gostava de fazer os meus resumos na época da escola, eu gostava de ter ali meu caderno todo coloridinho, arrumadinho, mas no universo dos concursos isso não é possível. E quando me disseram isso, eu me recolhi a minha insignificância, joguei meu caderno no lixo e fui começar meus resumos de forma digital. Foi uma das coisas que eu fiz questão de executar
E hoje eu falo para todo mundo, realmente não dá tempo. Não dá tempo. Os acertos, eles são muito conhecidos. Não existe segredo nenhum. Eu não vou ficar aqui dizendo para a pessoa que quer estudar que você precisa fazer exercício, que você precisa revisar, que você precisa se organizar, que você precisa se planejar, porque isso não é segredo para ninguém, né? Não existe fórmula mágica. Existe o que todo mundo sabe que precisa ser feito, mas é difícil de ser executado, né? Uhum. É por isso que a gente faz essas entrevistas, né? Então, como a Gabriela disse, né? Ouvir quem já foi aprovado, principalmente na área que você almeja, é um acerto. Então, se você está aqui nos assistindo, está no caminho certo, né? E como você bem disse, existem pontos ali que podem ser adaptados, são adaptáveis à rotina de cada um, né? As dificuldades de cada pessoa. Então, eu sempre brinco, né? Se existisse uma fórmula mágica, como você comentou, eu pegava aí os primeiros colocados de grandes concursos, falava, tá vendo o que ele fez? Faz igual. Se você fizer igual, você vai passar. Se você não fizer, você não vai passar, não. É por isso que a gente tem essa gama enorme de entrevistas com aprovados, para que você possa ver, né, o que a Gabriela fez, o que o outro aprovado fez, o que o outro fez, o que são os pontos comuns que você precisa fazer também se quiser ser aprovado, mas aquilo que foi diferente para cada um e que você pode adaptar a sua rotina, as suas dificuldades, facilidades para alcançar a aprovação e logo está aqui também dando entrevista para a gente. Então, Gabriela, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e antes da gente finalizar, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Além das várias dicas que eu já dei aqui, eu acho que a melhor dica que eu posso dar é conheça o seu processo. A minha jornada é diferente da sua e é diferente da do coleguinha. Então, saiba aonde você está na sua caminhada. Tenha noção do quanto que você já andou, do quanto falta e tenha humildade nesse processo. Entenda até onde o seu braço alcança, entenda até onde você vai conseguir vencer um edital, o que vai dar tempo de fazer, o que vai dar tempo de revisar, porque não é só sair assistindo todas as videoaulas e deixando passar as revisões, deixando passar os exercícios, é estudar efetivamente com qualidade, com eficiência, com compromisso, com certeza, mas conheça a sua caminhada e entenda até onde o seu braço alcança, para você não tentar dar tiros que estão muito além da sua caminhada. Então, acho que conhecer a sua caminhada e entender esse processo, que é só seu, é o diferencial. Fazer um estudo independente e uma preparação em que você conheça o seu caminhar e aonde você está nele, o que você vai dar conta de atingir. Quem vem aprovação, vem pedido de entrevista também. Então, Gabriela, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista. Obrigada. Para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.